Guarda-me, ó Deus, porque eu em ti eu confio. A minha alma diz para o Senhor: Tu és o meu Senhor, eu não tenho um outro bem além de ti. Digas aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. Eu acabei de ler Salmo 16, do verso do 1 ao 4. Salmista Davi dizendo que a confiança e a felicidade do crente é uma certeza de vida eterna. Eu dou graças a Deus porque eu tenho confiança em Deus e a minha felicidade não é bens material, não é glamour, não é status, não é honraria. A minha felicidade é eu ter certeza de vida eterna. Dou graças a Deus por tudo que Ele tem feito e tem operado na minha vida. E nesse momento estou aqui mais uma vez para fazer mais uma gravação do programa Despertar com Jesus. Um programa que não tem fins lucrativos, mas estamos aí correndo atrás daquelas almas que estão perecendo no pecado, perecendo na incredulidade. Que Deus abençoe a todos, né, que vão estar na audiência, e desejo a todos um bom dia em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer para a nossa audiência tão maravilhosa que cada dia vai se expandindo, que o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Salvador Jesus Cristo. Esse evento, né, que até tem aí no mundo uma denominação que se chama Adventista. Adventista quer dizer aguardando o advento. Será que estão aguardando mesmo esse advento? Porque para aguardar esse advento é algo muito difícil. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, como disse o apóstolo São Paulo, né? Hoje nós vamos meditar no livro de Joel, né? Capítulo profeta Joel, no capítulo 1, apenas no verso 4, né? É um estudo assim bem amoroso, mas eu acredito que Deus tem muitas bênçãos para nós. Nós, antes de ler as escrituras, nós vamos ouvir uma linda faixa musical com os irmãos Castilho, né? É um cantor muito maravilhoso. Eu gosto muito dos hinos deles, que se chama O José, governador do Egito. Quando o sol brilhava quente, penetrando no infinito, ao passar o ismaelita de uma cova se ouve um grito. Era José que gritava, seus irmãos, foi quem fez isso. Potifar comprou o menino ao chegar lá no Egito. Mas o tempo foi passando e o menino se formou, conseguindo confiança, passa a ser governador, e ajuntando mantimentos e em celeiros colocou 7 anos vacas gordas e mais 7 de pavor. Veio depois de alguns anos nos países imprevisto
e tiveram que comprar alimentos no Egito. E Jacó mandou seus filhos ir comprar com muita fé. Não sabia que o governo era o seu filho José. Mas José, vendo os moços, logo os reconheceu. E depois de duras provas, disse: sabe quem sou eu? Eu sou aquele menino que vocês mesmo venderam. Eles caíram por terra logo que reconheceram. José disse para eles: de saudade eu chorei, mas não temas, meus irmãos, porque eu vos perdoei. Tudo que vocês fizeram para mim foi um favor. Hoje aqui no Egito eu sou o governador. Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Eu gosto demais desse hino que fala do José do Egito, né? Eu acredito que os nossos irmãos já estão aí com a sua escritura aberta, né? E nós vamos então ler o livro do profeta Joel, no capítulo 1, verso 4. E Deus maravilhoso, Deus tão bondoso, eu não sei nem como agradecer esse Deus tão bom que eu tenho tido. A graça de Deus é muito grande para cada um de nós. Eu mesmo não sou nem merecedor das bênçãos de Deus. Então aqui, no livro do profeta Joel, no capítulo 1, verso 4. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Sempre reconheço a minha indignidade, mas eu sei que o Senhor não é indigno. O Senhor tenha misericórdia de mim, e nessa hora, Senhor, venha tomar-me nas tuas mãos, Pai. Venha colocar aquelas palavras que eu não posso falar, colocar na minha boca, Pai. Que a audiência, eles que ouvirão essa palavra do Senhor, como diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Eu rogo a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar um pouquinho sobre árvore. Nós sabemos que árvore na Bíblia, ela tem dois significados. Tem o significado de ser uma planta e também tem o significado de pessoas, né? Vocês sabem que o próprio Jesus chegou a dizer lá em São João: eu sou a oliveira verdadeira. Quem estiver ligado em mim dará fruto. Então, Jesus Cristo, ele foi uma oliveira, ele foi uma planta. Eu dou graças a Deus, porque nós iremos falar um pouquinho sobre planta. Nós sabemos que quando chega a época do inverno, assim como é no natural, também é no espiritual. Quando chega a época do inverno, chegam as plantas, né? Não todas as plantas, mas tem umas plantas que elas têm um percurso. O que acontece? Quando chega na época do inverno, a seiva dela desce tudo para as raízes, vão lá para a sepultura. Ela se recolhe do inverno. Aí quando passa
o inverno, elas voltam de novo, que é a época da primavera, né? Como é que é tão interessante. A natureza obedece a Deus. E o homem com as suas loucuras, o homem com as suas inteligências, com as suas culturas, com as suas filosofias, com as suas teologias, não obedece a Deus. E a natureza, ela obedece a Deus. Então aquela seiva vai para a raiz, fica lá na sepultura. Aí quando passa o inverno, ela volta de novo e volta a florir, né? E assim é a vida espiritual. Eu acredito que eu estou falando para muitas vidas que estão consideradas como árvores, né? Estão aí vivendo na perdição, mas a vida está ali, mas tem que ressuscitar essa vida. Eu dou graças a Deus, porque Deus sempre trabalhou através dos profetas. Aí você fala assim, ô evangelista, por que você fala tanto de profeta? Ué, porque foi o próprio Deus que disse lá em Amós 3, verso 7, diz, certamente o Senhor vosso Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar aos seus servos profetas, né? Então, isso aqui os teólogos não conseguem. Nós temos aprendido que os teólogos, eles vão pelos seus pensamentos. Eu penso assim, o outro fala, eu penso assim, e é tudo pensamento carnal. Porque, para começar, Deus não trabalha através de pensamento de homem nenhum. Nem do Papa, nem do Bispo, nem do Apóstolo, de nenhum homem. Paulo chegou a dizer, nós temos que ter a mente de Cristo. Aleluia. Nós temos que ter a mente de Deus. Porque se você tem a mente de Deus, você tem vida eterna. Então, aqui falou assim, o que deixou a lagarta? Agora, todos nós sabemos, temos aprendido, que para aqueles que não conhecem, nós cremos numa mensagem de um profeta, conforme está lá em Malaquias 4, 5, 6, Mateus 17, 11, Atos 3, do 18 ao 20 e Apocalipse 10, verso 7. Nós temos aqui essa mensagem, a restauração de uma árvore noiva. Agora vocês sabem que a lagarta, ela gosta muito de comer fruto. Eu acredito que isso é tão natural. Qualquer pessoa, já aconteceu isso, aconteceu comigo e acontece com todo mundo. Você vai lá no pé de goiaba, que é normal, não sei por que essas frutas ela é tão procurada por esses bichos. Então olha lá, tá aquela fruta tão bonitinha, amarelinha que dá gosto. Você vai chegar assim, enchendo a boca de água para comer aquela fruta. Aí quando você dá aquela mordida, tá lá aquela lagarta lá dentro comendo. É algo triste, né? Você perde até a vontade. Então, a lagarta, ela come a fruta. Aí você fala, e o gafanhoto, evangelista? O gafanhoto, ele gosta de comer as folhas das árvores. Aí você fala assim, mas qual que é a finalidade das folhas das árvores? Você já pode pensar, eu estou falando para quem tem conhecimento, você já pode pensar num calor aí de 40 graus, você chegar debaixo de uma árvore seca, onde só tá só aquelas galhas secas lá, você vai ficar lá? Você também não é um doido para ficar lá, você não vai ter refrescor? Agora, quando você chega debaixo de uma árvore assim, que tá bem cheia de folhagem, aí você chega ali embaixo, aquele frescor gostoso, tão maravilhoso, né? Aí, você fala assim, aí o que deixou o gafanhoto comeu a locusta. Aí você falou, evangelista, o que a locusta come? Ela come a casca da árvore. Ela tem um dente tão feroz, ela vai ali na casca da árvore. Por que ela come a casca da árvore? Porque a casca da árvore é o símbolo da religião. É o símbolo da religião. Então ela come aquela casca, ela mata a força da religião. Aí você chega a dizer pra mim, e o que deixou a locusta? Comeu o pulgão.
O pulgão, todos nós sabemos, ele gosta de seiva, do líquido da árvore. Primeiro, ele espera, a lagarta vai lá, come toda a casca, aí fica ali aquela seiva. Aí o pulgão vai lá e suga aquilo lá tudo. É o tipo do Espírito Santo. As igrejas, as organizações dizem que tem o Espírito Santo. Eles não têm o Espírito Santo. Tem certeza, evangelista? Eu tenho mais do que certeza. Porque as denominações têm sensacionalismo, que tem o Espírito Santo. Porque se tivesse o Espírito Santo, o fruto era outro. Como é que pode hoje um pregador estar lá pregando com os cabelos compridos? Se Deus condena lá em Êxodo, creio que é 12, né? Nós vê. Como é tão maravilhoso. Hoje você chega na igreja, tá homem cabeludo, tá pregando. Pelo amor de Deus. Isso não é coisa brincadeira não, irmão. Isso é coisa fora de sério. E é Deuteronômio, isso, Deuteronômio. Fala a respeito do cabelo comprido. E ali hoje nós vemos tantas mulheres dentro das igrejas. Mini saia, pouquinho rebocada com batom, cabelos cortados, o pescoço parecendo uma banca de joia, né? Será que isso é fruto do Espírito Santo? Paulo diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se ele condenou lá no passado o pecado, ele condena também hoje, tá? Não vai pensar que o Deus ficou moderno, não. Deus não ficou moderno. É Deuteronômio isso mesmo. A respeito do que eu estou falando, o homem pregar com cabelo comprido, né? Homens cabeludos. Então, nós vemos que hoje em dia o povo professa ser crente. Ser crente é uma coisa e ser um cristão é outra coisa. E nós vamos falar de árvores que dá fruto. Vocês sabem que o José do Egito, ele é o tipo de Cristo. Aí você fala, mas como assim, o pregador? Ele é o tipo de Cristo. Jesus Cristo, ele foi vendido por 30 moedas de prata, por Judas Iscariote. José do Egito foi vendido por quase 30 moedas de prata. Por que José foi vendido por 30 moedas de prata? Por causa da inveja de seus irmãos. Seus irmãos tinham inveja dele, porque ele era um homem profeta. José tinha visão de profeta, ele era um vidente. E, no entanto, o que aconteceu? Ele foi para a prisão. Jesus também foi para a prisão. Aí o que aconteceu? José ficou preso e lá na prisão, eu não vou relatar tudo porque meia hora aqui não é nada, irmão. Então lá na prisão ele revelou ali o sonho do copeiro e do padeiro. E depois nós vemos que o José, ele saiu para ser o governador do Egito. E até o hino vai falar que em outros países tá tendo fome. Mas lá no Egito não estava tendo fome. Será por que lá no Egito não estava tendo fome? Porque o povo do Egito é mais sabido, é mais esperto, é mais eloquente? Não, é porque José estava lá. O Filho de Deus estava lá. E onde Deus está, a bênção acontece. Aí o Jacó falou para os filhos dele assim, olha, eu estou vendo falar que lá no Egito está tendo comida de fartura e nós aqui estamos passando fome. Aí mandou o filho dele ir lá no Egito comprar comida lá. Isso aqui é um assunto que dá para horas e horas. Mas quando eles chegaram lá no Egito para comprar a comida, quando eles depararam, quem que era o governador? Ai, Jesus. Ai, meu Deus. A maior decepção da história dos filhos de Jacó. Eles voltaram lá, levaram alimento. Falou, pai, se eu contar pro senhor você não acredita.
Fala, meu filho. O governador de lá, você sabe quem que é? O nosso irmão. Que nós vendemos. Aquele mesmo nosso irmão que nós vendemos, é ele que está lá governando o Egito. Você veja como é que é? E outra, o José do Egito, ele só não era mais do que o faraó. Mas abaixo de José, não tinha ninguém que mandava mais. Aí vamos fazer aqui um corre-corre, um esboço. Aí vamos para Jesus. Jesus também ficou preso, não ficou? E depois que ele saiu da prisão, para onde que ele foi? Foi para o Calvário. Mas, depois de 3 dias dele ressuscitado, ele subiu aos céus. Aí você fala assim, mas tem alguma coisa assim, ô evangelista, que dá assim um parecer? Eu sou teólogo, eu já estudei tantas coiseiras, e você parece que tá me atrapalhando nas minhas ideias. Aqui, ó, José saiu para governar. Jesus, aqui, ó, Apocalipse 3, verso 21. Ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Pai de Jesus. Ele fala assim como eu sentei com meu Pai. Agora, vocês sabem que Jesus, ele foi vendido por inveja. Por inveja dos judeus. Porque ele mesmo chegou a dizer, eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Quem que era os de Jesus? Era o judeu, a nação judaica. Ele veio para o judeu, mas o judeu não aceitou ele. Igualzinho o José do Egito. E nós estamos falando sobre essa árvore. Então, nós sabemos, irmão, que a árvore, ela tem uma finalidade de produzir frutos. A árvore que não dá fruto, o próprio Jesus chegou a dizer, ela tem que ser tirada para que as outras produzam mais fruto. Nós estamos vivendo uns dias que temos que ter revelação. E vocês sabem que o diabo, a intenção dele é pegar a árvore. Agora, nós vamos falar um pouquinho que árvore na Bíblia também chama mulheres. Igreja, a igreja é tipificada na mulher. Então você pode ver as igrejas hoje, como é que elas estão todas desfolhadas. Vocês podem ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, lá tinha uma árvore que tinha vida lá. A Eva era uma árvore. Mas o que aconteceu? O diabo foi lá no Jardim do Éden e ele destruiu aquela árvore chamada Eva. Agora, tem pessoas que às vezes ignoram, né? A gente falar as coisas. Mas o apóstolo São Paulo chega a dizer que a letra, ela é excelente para destruir. A letra, a palavra de Deus, ela é excelente para destruir. A letra. Você pode ver com que o diabo foi lá destruir Eva. Foi com a palavra de Deus. Ela falava uma coisa, o diabo falava outra. Destruiu com a palavra de Deus. E assim é hoje. Esse mundo de religião. E como? Assim, lá no Egito, vocês sabem que o José do Egito, ele estava lá, aí desceu depois para lá, o Jacó, com mais 70 almas desceu para lá. E ali é onde nasceu as nações israelitas. E Jacó, o nome dele era trapaceiro, enganador, mas Deus mudou o nome dele para depois, para um príncipe que luta com Deus. Então ele se tornou Israel. E lá no Egito, então ali aconteceu de nascer a nação israelita. E vocês sabem que eles iam ficar lá 400 anos escravizados. Mas aconteceu e Deus falou isso para Abraão, que ele ia ficar, a semente dele ficar escravizada por
Mas por causa do pecado, qual hoje? O rapto já era para ter dado, mas por causa dos nossos pecados, a vez do nosso relaxo espiritual, o arrebatamento não deu ainda. Aí eles ficaram lá mais 30 anos. Saíram lá com 430 anos, com direção a uma terra prometida. E Deus falou para Moisés que ele ia tirar aquele povo de lá e ia levar para a terra prometida. O que mais chama a minha atenção é que o José do Egito, ele morreu e foi enterrado lá. Mas ele falou para os irmãos dele, ó, quando Israel sair daqui, leva os meus ossos. Pega lá os ossos na sepultura dele, leva para enterrar lá na Palestina. Porque é lá que o Messias vai nascer. Você vê como é que é interessante. E Deus também, através de Jesus Cristo, ele tem tirado uma igreja. Nasceu uma igreja. Agora essa igreja, ela nasceu aonde, o evangelista? Foi no ano 324? Ali com aquele grande imperador lá, Constantino e outros mais? Não. Essa igreja, ela não nasceu no ano 324 nem 325. Essa igreja, essa árvore aqui, ela foi plantada lá no dia de Pentecostes. Atos capítulo 1, Jesus Cristo falou assim, vocês vão lá para Jerusalém e fica lá até que do alto vocês vão ser revestidos de um poder. Aí vocês vão semear testemunha. Então o que eu achei mais interessante, que ali, aquela igreja, ela veio caminhando, e por causa do pecado, o que aconteceu? Ela foi enfraquecendo. Quando no ano 325, aquele grande império Constantino e um outro lá, envolveu a política, né? Se achar uma igreja hoje na Terra que não está envolvida com política, é um mistério para contar. Porque elas adoram a política. E a política ajuda. Aí, o que aconteceu? A igreja morreu. É igual eu falei, né? A seiva foi lá para as raízes, lá para o dia de Pentecostes. Tá lá. A seiva tá lá. Mas um dia essa seiva, ela vai voltar de novo o caule, vai criar folhas. Porque nós entendemos, Deus, Jesus Cristo, ele tirou uma igreja de dentro de outra igreja. Como Israel saiu de dentro de uma nação, a igreja de Jesus Cristo saiu de outra denominação, saiu de uma denominação, que todos nós sabemos. Então Deus tirou ela de outra igreja. E vai fazer o que com essa igreja agora, o evangelista? Se você ler lá no livro de Apocalipse 18:4, está escrito lá, sai fora dela, sai fora desse sistema organizacional, porque esse sistema organizacional simplesmente está levando a igreja para a tribulação. Porque uma coisa é você pertencer à noiva. Porque, por que fala noiva? Agora, a igreja não. A igreja, ela tem marido. A igreja, ela tem um esposo chamado política. O mundo é o esposo dela. A política é o esposo dessa igreja. E vai ficar para a tribulação. Agora, a noiva não. Por que fala noiva? Porque a noiva é uma mulher virgem. Ela não tem contato com... Nunca teve contato com homem. E nós encontramos lá quem fala, sai fora dela, para que você não seja participante dos seus pecados. E também não vai incorrer nas suas pragas, que vai vir uma praga terrível. Para quem não sabe, vai cair pedra de 32 quilos. Vai cair na cabeça dessa igreja. Por quê? Além de rejeitar Jesus Cristo, estão enganando, que a pior coisa que tem, o próprio Jesus chegou a dizer, com as suas palavras, você vai ser justificado, e pelas suas próprias palavras, você vai ser condenado. Eu vi
um teólogo essa semana, ele dando a interpretação dele. Porque isso que eu falei, o pensamento do homem, desculpe falar, é uma desgraça. Esse homem falou assim, não, o senhor sabe de uma coisa? O senhor lembra que quando Jesus falou assim, ai das grávidas naquele dia, eu olhei assim para aquele reverendo e falei, poxa vida, que ensinamento fraco, aqui fora da palavra de Deus. Diz que naquele dia, as mulheres grávidas, no dia do arrebatamento, as mulheres grávidas vão abrir o ventre assim, vai sair os menininhos de dentro e vai subir no arrebatamento. Isso é falta de conhecimento. Por isso que Jesus chegou a dizer lá em São João 5,39, examina as escrituras, porque cuidar nela ter a vida eterna. E são elas que de mim está testificando. E São João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade liberta. Teologia não liberta, teologia leva mais pro erro, mais pro engano. Aí esse homem chegou a dizer isso, mas isso daí Jesus falou, foi quando Jerusalém foi cercada. Porque Jerusalém, quando era na sexta-feira, 6 horas da tarde, eles fechavam os muros, os portão, e só abria no sábado, depois das 18 horas. Então, ele falou assim, ai daqui. E o que aconteceu? Ali houve aquela perseguição, morreu muita gente. Diz que o sangue jorrava dos esgotos assim. Ali, a fome era tão horrível que as mulheres comiam filho uma das outras. De tanto que era. E eu digo com toda honestidade, não estou aqui para ser sensacionalismo, nem para fazer proselitismo. Saiba de uma coisa, a tribulação de Apocalipse 6, vocês vão ter vontade de morrer e a morte não vai matar você. Então, entrega a tua vida a Jesus, aceita Ele como seu único. Não existe 3 deuses não, como muitos ensinam. Não tem 3 nem 2, só o único Deus. Então, até quando eu estava acabando de falar, né? Que Jesus foi vendido, não é porque ele não tinha uma credencial, não é porque ele era pobre, não. É porque ele queria ser igual a Deus. Jesus não queria ser igual a Deus. Jesus era Deus. Ué, vamos para isso? Ué, Felipe falou para Jesus, um discípulo de Jesus, falou, Senhor, o Senhor tem falado tanto nesse Pai. E quem que era o Pai de Jesus? Era o Espírito Santo. Oh, Senhor, o Senhor fala nesse Pai, é isso que nós... Mas mostra o Pai. E basta. Jesus olhou para Felipe. Felipe, o Pai está há tanto tempo com vocês aqui, ó, e você não reconheceu ainda quem que é esse Pai? Olha ele aqui, ó. É esse que é o Pai de vocês também, Felipe. Eu sou o próprio Deus. Porque ele me chegou a dizer, eu vim de Deus e volto para Deus. E outra, não estou aqui para amedrontar ninguém. No arrebatamento só vai os lavados pelo sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe a todos. Aquilo que eu não pude completar, que Deus possa completar. Senhor, meu Pai eterno, no nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, a sua palavra foi falada, o Senhor é Espírito, o Senhor tem poder de ampliar cada dia mais, meu Pai. Se tiver alguém enfermo, vai ser curado. Se tiver alguém triste, vai ficar alegre. Se tiver alguém perdido, vai se salvar. Se tiver alguém, ó Pai, aí vivendo no mundo das drogas, vão ser libertos, porque a tua palavra liberta, no nome de Jesus Cristo. O meu muito obrigado, que Deus os abençoe.